segredo para quem quiser felicidade. É só cantar, servir e passar. Quem quiser felicidade, é só cantar, servir e passar. Chua, chua, é só cantar, servir e passar. Chua, chua, é só cantar, servir e passar. Sem som. A fonte um dia se encontrou, grande segredo para quem quiser felicidade. É só cantar, servir e passar. Quem quiser felicidade, é só cantar, servir e passar. Chua, chua, é só cantar, servir e passar. Chua, chua, é só cantar, servir e passar. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores e esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti,
Faltam 2 minutinhos. Ainda dá para cantar só um pouquinho. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso grupo de estudo. E eu gostaria de saber se tem algum voluntário para fazer a página de abertura e a prece. Rapidinho. Quer fazer? Então pode ser, Wellington. Eu faço hoje, já tem mais de um mês que eu não trabalho. Ah, então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro é a Boa prece, né? noite. Foi a página. Isso, é a prece. Te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo, para fortalecer esses laços, para que possamos nos tornar um pouquinho a cada dia pessoas melhores do que nós somos. Nessa caminhada, em busca de um amanhã melhor, só temos que agradecer. Nós te agradecemos pelo alimento que temos em nossas casas, agradecemos pelo teto que nos acolhe todos os dias, agradecemos pelos cobertores, agradecemos pela família que nos abraça. Às vezes parece tão pouco, mas só quando perdemos ou quando deixamos de ter é que a gente começa a valorizar. Então não vamos esperar as perdas ou esperar os afastamentos para que tenhamos a gratidão. E que essa gratidão possa ser desenvolvida cada vez mais em nossos corações, para que possa chegar em nossas mentes e começarmos a vivenciar no nosso dia a dia. Que esse estudo possa levar essas informações, trazer esses conhecimentos aos nossos corações e que possamos nos tornar pessoas melhores do que já somos. Que essa busca de melhoria seja permanente na nossa caminhada. Não sabemos por quanto tempo estaremos aqui no planeta Terra, esse planeta de provas e expiações, mas que em todos os dias em que aqui estivermos, encarnados ou desencarnados, que possamos buscar fazer a diferença na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para que possamos ser os discípulos de Cristo, pelo menos tentar ser o amor, a caridade, a compaixão, a compreensão, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que a tua presença seja constante em nossas vidas e que os nossos laços possam ser cada vez mais fortalecidos. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, coleção Fonte Viva. Hoje é a lição 115, não é isso? Embaixadores Isso. do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Mais uma vez, Paulo vindo nos dar alguma lição. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores aguardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus serviços, seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações
onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotos e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Esse capítulo, Embaixadores do Cristo, é mais um recado direto que Paulo manda para nós, né? Através do Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier. Ele já começa dizendo que, de sorte, somos embaixadores da parte do Cristo. Então, não é uma pergunta, já é uma afirmação, ele já começa afirmando. Mas a gente vê lá na lição que tem uma parte que fala assim: Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. É um exercício cotidiano que nós precisamos fazer para que possamos ser realmente os embaixadores do Cristo. Não basta a gente ir numa reunião na casa espírita ou qualquer outra denominação evangélica, não basta a gente fazer doações de itens materiais, a gente precisa se modificar, não é? No Evangelho fala do seres perfeito, da reforma íntima. Então, para ser esse embaixador aqui, como ele vem falando, ele comenta que cada homem de bem, olha, de novo ele frisa, não é todos. A gente precisa estar se modificando para isso. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. Ele diz que são vários os emissários de repartições, fábricas, institutos, órgãos de fiscalização, produção, amparo, ensino, cujos interesses conjugados operam na composição da harmonia social. E fica claro que cada um tem a sua responsabilidade, né? Cada um faz a sua parte para que todos possam ter essa harmonia. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem os representantes. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Ele não vem falando de títulos, né? Quem é mais, quem é menos, quem tem diplomas ou quem estudou mais, quem viveu mais. Não é isso que ele fala. Ele fala embaixadores do Cristo. Cristo veio trazer amor, simplicidade, humildade. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida, e até no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos lá na sede espiritual dos serviços divinos. Então, é os nossos serviços que nós realizamos aqui é que vai abrir portas para nós futuramente. E com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo que se movimenta o Mestre. Às vezes aqui na Terra as pessoas nem sabem do que se faz, né? Ou uma mão faz, a outra não precisa saber. Basta que a nossa consciência esteja tranquila, façamos a nossa parte. Se os outros não reconhecerem, paciência. Em algum lugar, mesmo no lugar mais longínquo da Terra, se a gente fizer a boa ação, em algum momento ela será reconhecida. E entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Aí é um recadinho para nós.
consultemos as nossas próprias tendências, os nossos atos, os nossos pensamentos e vamos reparar a quem servimos, porque se já recebemos a boa nova da redenção, é chegado o tempo de nos tornarmos os embaixadores da luz de Cristo. Muito bem. Tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse texto que realmente é uma chamada, né? Eu acho que é importantíssimo, né? Porque, como o Elton já explicou, ele coloca que todos nós, todo homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida. Então, todos nós, de uma certa maneira, que se formos instrumentos do bem, de uma certa maneira, acabaremos sendo, por tabelas, embaixadores do Cristo e do que eles estão, digamos assim, do que se pede ao representante do Cristo, né? Então, eu acho bem importante, assim, a importância, apesar da nossa pequenez, ao mesmo tempo, é da importância, né, de cada um de nós no trabalho do bem, né, daquela colocação, daquele tijolinho para a construção da muralha, né? Mas aí eu gostaria que vocês se colocassem, porque eu acho que fala a todos nós, né? Alguém vai falar? Quer colocar alguma coisa? Fátima? Não. Glorinha também não. Babi. Bom, então nós vamos para o nosso capítulo dos mensageiros, que nós não terminamos o capítulo da outra vez, né? E eu estou aqui com umas folhinhas, que eu não sei exatamente onde. Cadê o número? Numerei. 2, 1. Qual foi o parágrafo onde a gente parou, gente? Olha, parou no parágrafo, vai começar muito, disse-nos o mentor. Tá. Isso mesmo. É isso mesmo. É com efeito, se quiser pular Sim. um parágrafo, Pois é. aqui, com Voltar. efeito. É. Voltar, com efeito, não é pular, não, voltar. Desculpe. Obrigada, Wellington. Bom, então vamos começar. Alguém quer se voluntariar para começar aí a leitura? Quer começar, Ana? Posso começar. Tá bom. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e fatos. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam pelos diagnósticos exatos. Acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadores. Como jamais analisam um dever visto no quadro da obrigação diária. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as cumpridas dissertações sobre a enfermidade, de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade.
porquanto, prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhe, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha nesse parágrafo? Nem só terminou. Gente, posso fazer uma pergunta? É só Pode. eu que estou assim, escutando uma interferência ou Não, alguém eu estou mais está escutando? Não, eu até parei também, pedi a Ana para parar, porque essa interferência está vindo para cá. Eu não sei se aonde a Eu Ana escutei está, ontem de tarde. tá, eu acho que está vindo de alguém. Ontem, Glorinha, ó, passou. O meu som estava ligado. Vou desligar. Estava ligado ao meu microfone. Vou desligar, ver se era isso. Desculpa, gente. não, é porque a gente fica ouvindo, aí não consegue nem ouvir direito Eu não conseguia. a leitura, né? Então, Ana, o que que você quer falar desse trecho? Não, o que eu quero falar desse trecho são esses irmãos que estavam lá para o tratamento necessário nessa reunião de atendimento, e muitos deles sofrendo muito ainda, como que estivessem aqui na matéria, ainda com a mão no ventre, pés enfaixados, enfim. E eles não conseguiam, continuavam com os mesmos sofrimentos que estavam aqui na Terra. Quer dizer, que passaram para o outro lado da vida e continuaram com os mesmos sofrimentos. E como aqui nos diz, que alimentando aqui na matéria a enfermidade, né? Buscando os diagnósticos médicos e dando toda a atenção, todos os cuidados devidos, mas sem se preocuparem em analisar o dever justo no quadro das obrigações diárias. Então, só aquela preocupação com a enfermidade e querendo se curar, mas não conseguem. E quando partem para o outro lado da vida, continuam com a mesma enfermidade que estavam aqui na Terra. Pode continuar aí, Pepita. Então, é por aí mesmo, Ana. Ele vai falar que a gente tem que tomar cuidado dessa volúpia, esse prazer em cultivar a enfermidade, da pessoa que só fala da doença, só quer falar do diagnóstico, só quer falar das características da enfermidade, quer dizer, a pessoa mergulha e abraça, ela curte a doença. Mesmo que ela diga que tudo que ela quer é ficar boa, mas ela tem uma certa volúpia, porque o fato é um processo assim meio que inconsciente. O fato é que a gente tem um certo prazer em cultivar a enfermidade, porque a enfermidade nos traz algumas vantagens. Então, eu já vi assim alguns relatos de uma senhora que ela vivia tendo problemas, aí ela é para o médico, coisa e tal. Aí o médico chegou a conversar com ela, porque viu que ela, de uma certa maneira, saía de um problema, entrava no outro, e aí o médico, com toda uma capacidade, assim, digamos, de psicologia, ou a psicóloga que vai conversar com ela, e os filhos haviam casado, eles estavam distantes, então, quando ela apresentava qualquer problema que tinha, o pessoal corria para socorrer, corria para levar para o hospital, corria. E aí conversam com ela se realmente era isso que ela queria, se ela queria realmente chamar a atenção deles com a doença, se não havia outros mecanismos de ter a atenção, o carinho dos filhos que não fosse. E aí ela se conscientiza que ela não queria ser um peso, mas que ela estava agindo assim, automaticamente, e, e ela acaba, digamos assim, mudando a conduta. E eu me lembro muito de um relato que, quando eu li sobre a Jung, né, a autobiografia, ele faz as narrativas, e quando ele tinha por volta de uns 11 anos, ele saiu da cidadezinha, ele era filho de pastor, neto de pastor,
E mas a família era pobre, não era como agora, era pobre. Então ele sai de uma cidade menor para uma cidade maior. Os pais até fazem essa mudança no intuito de propiciar a ele mais condições de estudo. E aí, quando ele vai para a escola, ele é o que a gente chamaria de bullying. Ele sofre bullying porque a garotada, em função dos trajes, em função do calçado é, furado, enfim, começam a achincalhá-lo e ele começa a achar que ir para a escola é a pior coisa do mundo. Ele não fica aquela coisa de ir para a escola. E um belo dia, ele leva um tombo e desmaia. E aí, quando ele desmaia, ficou aquela coisa da família toda, os pais são chamados, aquele negócio todo. Bom, resumindo, a partir dali, o que é que ele faz? Toda vez que ele é forçado a ir para a escola, ele começa a se sentir mal, ele tem síncopes, ele desmaia. Quando ele é pressionado, ele coisa. E ele começa a desenvolver esse processo da enfermidade dos desmaios. E aí o pai já tinha gasto, quer dizer, eles não tinham muitos recursos, ele se empenha para buscar médicos que ele não pode pagar, mas para buscar, etc. e tal, para tentar curar o filho que apresenta uma doença que ninguém sabia diagnosticar, mas toda vez que ele se forçava a alguma coisa que, de uma certa maneira, o contrariava, ele desmaiava. Ele desmaiava. E aí, um belo dia, o pai está conversando com uma pessoa, não me lembro se é a família, se é o padrinho, alguma pessoa chegada, está conversando na varanda e ele, na parte interior da casa, está ouvindo a conversa do pai com essa pessoa. E aí o pai conversa com essa pessoa dizendo que ele está extremamente preocupado, que não sabe mais o que vai fazer, porque já tudo que ele podia, ele já tinha gasto todos os recursos possíveis e não tinham chegado a nenhum diagnóstico, e o menino estava praticamente sem ir para a escola, e algumas disciplinas, aí ele vai falar até que algumas disciplinas que ele começava a estudar, ele desmaiava, e aí ele fica assim muito preocupado. Ele ouvindo aquela conversa, aquele depoimento do pai, ele fica muito preocupado. E aí ele resolve que vai consertar aquilo, que ele vai mudar aquilo. Então, a partir dali, quando ele se propunha a estudar matemática, que ele forçava, que ele ia desmaiar, ele forçava mais e ele conseguia. Eu sei que a partir daquele momento, ele cura a doença, que era uma coisa inconsciente, era psicológica, ou seja, então, a ponto de vista psicológico, ele percebeu que ele, tendo a síncope, tendo o desmaio, o mundo, digamos, parava em torno, todo mundo corria, todo mundo penalizado, e aí ele resolve que ele não iria mais se submeter a isso. E a partir dali, ele vai fazendo esforços cada vez maior. Ele se força a ir para a escola. Quando ele vai apresentar que ele vai ter o desmaio, ele resiste e vai se forçando até que ele vence totalmente a enfermidade. Vocês sabem que toda a teoria do Jung, basicamente, ele fundamenta em experiências, ela é empírica, ele passa pelos processos e depois ele faz os relatos em função da vivência mesmo. Então, essa vivência que ele faz, desse curtir a doença, se perguntasse para ele queria ser doente, ele vai responder para você, não, tudo que eu quero é ser um garoto saudável. Mas inconscientemente, ele percebeu que a doença podia poupá-lo de experiências dolorosas. Então, ele, de uma certa maneira, já no inconsciente dele, ele realizava. Então, aqui, ele está falando de pessoas que ele vai dizer aqui, ó, no fundo, ele vai dizer que são pessoas minuciosos cuidados de enfermagem, né? Aí, às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes de sangue, aproveitáveis. Olha só como é que ele se refere a nós. Aproveitáveis, boas almas,
aproveitáveis, dedicadas aos parentes, aproveitáveis na esfera restrita do entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, a gente precisa se conscientizar de que temos um poder para cultivar a saúde e que a doença ela não se exterminará com a perda do corpo. Porque essa história de assim, quero morrer para me livrar disso, a doença, se nós estamos num processo e essa doença está vinculada ao nosso estado psíquico e emocional, ela irá conosco. E aí chega do lado de lá, como ele diz ali, eram verdadeiros cadáveres erguidos do leito da morte. Eram pessoas que continuavam apresentando todas as características das enfermidades com que desencarnaram, e condições deploráveis. Então, aqui ele vem falando do cuidado, que ele vai dizer que quando a gente está assim, há uma dificuldade, ele vai, se recolhe, que nesse momento, sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porque a gente se vicia assim, de uma certa maneira estabelecemos maneira de procedimento, hábitos, pensamentos que ficam recorrentes e que alimentamos. Então, nos condicionamos àquilo. Então, é difícil a gente mascara a nossa verdade, a gente mascara a nossa realidade, e aí a gente cria uma condição difícil, né, de enfermidade que não é só física, ela se torna também espiritual, né? À medida em que ela vai se prolonga depois da morte do corpo, ela é uma enfermidade que não está restrita apenas ao campo fisiológico, né? Alguém gostaria de fazer algum acréscimo que pudesse falar, Wellington? Enquanto eu estava ouvindo a dona Ana Helena, eu anotei aqui duas questões que eu observei. Uma, você já até leu essa parte da questão, a enfermidade que constitui voluntárias prisioneiras. Aí ele fala que as pessoas, quando não tinham acesso aos livros, iam aos médicos. Aí eu me lembrei que hoje nós temos o Google. Quantas pessoas não precisam nem do médico mais para poder esmiuçar a doença, que muitas vezes não vem com a informação correta? A internet é um campo que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. A pessoa que já acha que tem uma doença, ela vai, não precisa nem digitar mais hoje. Ela só pede, ok, Google, fala para mim, a tal Alexia, né, que tem aí hoje, quais são os sintomas da doença tal? E vai ouvir o que ela quer ouvir. E ela se aprofunda nessa questão e ela adoece espiritualmente também. Antes é de 44 esse livro, não é? Pelo menos eu olhei aqui, a data do meu é de 44. É, Ele não entra no detalhe da internet, mas nós temos hoje esse agravante. Eu tenho um aluninho que ele não sabe ler tão bem, mas ele chega na escola me contando todos os filmes e desenhos que vão ser lançados no cinema ano que vem. Eu perguntei para ele, como que você sabe tudo isso? Você leu onde? Não, tio Wellington, o Google me responde. Olha como que a gente não tem nem a consciência de como a informação chega para a gente, né? O Google hoje facilita para essa doença espiritual, se a gente não tiver cuidado. E o segundo ponto que eu anotei foi a questão das pessoas que competem com as outras sobre a doença que tem. Um diz que tem dor no é verdade. ombro, aí o outro já responde: ah, em mim dói o É, ombro, o braço inteiro. Aí a irmã reclama que tem dor de cabeça, aí o outro responde: ih, me dói a cabeça, a perna, a coluna. É uma competição que vira dessa doença que só faz piorar o quadro da pessoa. é verdade. Não, e quanto mais nós falarmos na doença, mais ela ganha espaço na nossa mente. Mais, Uhum. porque cada vez que você revive, você traz aquelas memórias, se elas são dolorosas. E eu, assim, tem pessoas que são extremamente sugestionáveis nesse aspecto. Eu conheço algumas pessoas que a gente chega com um diagnóstico, por exemplo,
Aí daqui a pouco a pessoa já está sentindo aquilo. Eu digo, gente, peraí, como é que é isso? Quem foi ao médico, quem foi diagnosticado, não foi você, foi, sabe? E aí a pessoa já começa, aí eu acho que eu tenho isso, né? Aí eu digo, gente, como é que pode? Como é que pode? Não, acho que eu tenho. E aí aquela tal história, quem é que não tem uma dor de cabeça? Quem é que não tem? Tem uma série de coisas que são sintomas que são, assim, multiforme, quer dizer, de um monte de doenças, de um monte de situações. Então, se você for olhar assim, digamos, as características de uma enfermidade, você vai acabar se encaixando em algumas coisas daquilo, vai dizer, ah, eu tenho isso, ah, eu sinto isso. Aí você já tem aquela doença. Aí daqui a pouco vem uma outra doença, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu digo, gente, a mesma coisa aí para médico. O outro dia, quando eu fui à médica, eu falei assim, doutora, sabe o que que é? Eu não gosto muito de médico. Aí eu falei assim, não, nada contra o médico, não. A minha filha é médica. Aí ela falou assim, se explica, quer dizer, vai ver que ela achou que eu tinha algum problema com a minha filha, não é nada disso. Mas é porque, é, é, assim, eu evito ao máximo. Porque quando você começa a procurar e aí não chega nenhum diagnóstico, não fecha, eu digo, olha, deixa para lá, porque eu não consigo, não tenho esse negócio de procura disso, procura daquilo, senão eu não vou sair de médico, né? Mas aí falem vocês aí. Ninguém quer falar nada? Que bom que ninguém tem doença, ninguém tem mania de doença, nem de ficar procurando um médico sem necessidade, né? Que maravilha. Já é um progresso, né? Já é um progresso. Então, vamos prosseguir aqui, porque vamos cultivar a saúde. Quem é que gostaria de prosseguir aqui a leitura? Maitê, quer ler? Posso ler, posso ler. Tá bom. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao posto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações interiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda atenção, toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamavam-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Desculpa que eu cheguei atrasada, né, e perdi esse capítulo, mas então eu estou entendendo que, na verdade, essas pessoas são pessoas que não estão percebendo que estão no plano espiritual, né? Não, E elas já que sabem que, eu acho que elas já sabem que estão no plano espiritual, só que em condições deploráveis. tá, tá, e cultivando quase que uma adoração, né? Aquela a doença, ou então com essas ideias fixas, né? Que eles falam de viciando a mente. É, peraí, só tá, viciando a mente, né, e vivendo num reino pessoal de criações inferiores. É, tá, então vou ter pouca coisa para comentar por causa da minha dificuldade aqui de me situar de cara, né? Mas acho que é bem interessante, né? Falando que a gente fica preso no nosso individualismo e muitas vezes parece que não quer abraçar essa visão de universalidade em função de não querer renunciar ao que nós estávamos acostumados, aos hábitos, às manias, ou então aquelas coisas que nos dão conforto pela nossa, quando a gente já conhece alguma coisa, a gente fica na nossa zona de conforto. E dessa forma a gente foge, né? Nós fugiríamos a sacrifícios louváveis. E aí, nessa situação, essas almas
elas estão vivendo dentro de um reino delas próprias, né? Eu entendi mais ou menos assim, um reino pessoal de criações inferiores, né? Então elas não estão nem permitindo, talvez, não estão se permitindo aprender, conhecer, e ir aprendendo na nova situação que elas estão, para justamente ir conseguindo melhorar, se curar das suas dores, do que trouxeram, né, ao desencarnar, porque elas estão dentro ainda estão meio fechadinhas ali no ostracismo. E aí, quem cultiva a enfermidade com a adoração, agora, né, em vida, agora então está sob total domínio dessa enfermidade. E aí, os que ele fala que remediar a saúde viciando a mente seria uma atitude antagônica, né? Uma contradiz a outra. Mas, então, o que ele comenta é que a palestra estava muito interessante e educativa, só que aquelas pessoas, aquelas entidades estavam ali, cada vez mais chamando a atenção deles, né? E chorando baixinho, baixinho, gemendo, alguns até em voz alta. Então, o Aniceto falou para, né, vamos trabalhar, vamos ao serviço, né? Porque para os coordenadores espirituais os trabalhos já começaram. Acho que é mais ou menos isso. Então, assim, essa dificuldade, né, da pessoa de querer encontrar um outro caminho, né? Ela está presa em si mesma ali, fazendo uma... Me lembrei também do que a gente fala que nós temos a nossa sina, tem uma outra palavra, o nosso karma, né? A pessoa parece que está presa ali naquilo e não sai, não enxerga, não consegue nem ter visão, ouvir as outras pessoas, ouvir os conselhos, ouvir as coisas, ou então conseguir tirar a mente daquele redemoinho que está levando ela para ficar presa, né, nas suas lamentações, nas suas lamúrias, nas suas dores ou na sua doença. Ele diz aqui que quem cultivou a enfermidade com adoração, quer dizer, quem viveu para curtir a doença, submeteu-se-lhe ao império, ou seja, essa doença vai com a pessoa. Ela vai, ela prossegue, ela alimentou, ela curtiu, ela nutriu essa psicosfera da enfermidade. E automaticamente tem um outro aspecto. Nós acabamos atraindo espíritos que estão nessa condição de enfermidade. Então, por exemplo, esses espíritos aí enfermos, eles vão se aproximar de quem está ali curtindo a doença. Eles vão se aproximar. Então, você cria um grupo em volta que vai te enfraquecer, que vai te debilitar. E o outro aspecto, que o resto você até já falou, realmente, que é isso, o preço alto que ele diz que a gente tem que pagar para nos libertarmos dessa onda, desse círculo pequeno, restrito, né, do nosso egoísmo, é você, como disse já a Maitê, você abrir mão, se conscientizar e a gente arejar nossas ideias e curtirmos, digamos, ideias assim mais enobrecedoras, mais que possam realmente nos libertar. E o outro aspecto também que eu acho que é importante, que eles vão cuidar da assistência a esses espíritos antes da reunião começar. Então, às vezes a gente chega na casa espírita e a gente fica com saudade, todo mundo se vê, coisa e tal, e a gente fica conversando, conversa daqui, conversa dali, esquecidos de que na casa espírita, normalmente 20 minutos, meia hora antes da reunião começar efetivamente no plano físico, ela já começou no plano espiritual. Por isso que é importante chegar, o recolhimento. Nós temos assim a sorte de termos assim os cantores assim premiados, então a gente tem a música que facilita a criação de uma ambiência, porque a espiritualidade começa, ela não vai começar, se a nossa reunião começa às 20, eles não vão começar às 20. Com certeza, 7h30, 7h40, a reunião já está começando. E esses espíritos, você vai ver que eles vão ser atendidos antes de começar a reunião. Aí o que ele diz? Que quando a reunião, a prece, ele diz aqui, ó, vamos
ao serviço para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência, ou seja, quando a gente começa, eles já acabaram o trabalho de assistência. E se a gente pensar que junto com a gente normalmente leva uma galera, é importante a gente chegar mais cedo, porque a gente quer que a nossa galera seja também atendida, não é? Então, se a gente também chega e fica só tricotando, eles vão ter dificuldade de atender a nossa galera, de nos atender. Então, é importante que a gente se perceba, né, se dê conta desses minutos anteriores, pelo menos desses 15 minutos antes, já num estado, digamos assim, com assuntos que tenham a ver, porque às vezes a gente esquece, na nossa casa também, esquece, aí o pessoal puxa uns assuntos que não tem nada a ver, né? E que aí o pessoal se empolga, vai contando, não sei o que, parará, e quando você vai ver, se está em cima da hora da reunião. Quer dizer, não temos, continuamos nos comportando como crianças espirituais, sem noção da responsabilidade dessa tarefa, né? Então, eu acho que isso é importante que a gente também veja. Alguém gostaria de falar? Fala, Glória. Eu estava tentando me lembrar aqui, quando a gente estava falando sobre esses parágrafos aqui que a gente leu, estava tentando me lembrar onde que eu tinha lido essa história, mas eu acho que eu lembrei agora. Não tenho a memória de Dona Pepita, então a Não. minha dificuldade é grande. Tem um médico indiano, não sei se vocês já ouviram falar, ele chama Deepak Chopra. Ele mora nos Estados Unidos e ele trabalha, ele tem um trabalho lá que ele junta toda a tradição da medicina oriental que ele traz, né? E aí ele relata o caso de uma senhora, ele fala exatamente isso, sobre como a nossa mente atua nessas situações. Ele relata o caso, depois quando eu voltar para casa, eu vou ver se eu acho esse trecho que ela fala. Ela, durante quase 20 anos, ele tratou dela, e ela sempre ia lá com os exames e dizia assim, ai, doutor, eu não melhoro, não sei o que, será que eu não estou com câncer? Aí o médico falou, não, não tem câncer, acredita em mim, a senhora não tem câncer. Aí finalmente, ao final de, acho, 20 anos, ela finalmente apresentou o câncer. Aí ele diz assim, ela tanto cultuou essa morbidez de estar com câncer, que ela acabou ficando mesmo, ela acabou adquirindo um câncer né, então, para mostrar que às vezes a gente, ou por medo também, né, de ter uma determinada doença, a gente fica sempre achando que está com ela, não sei, parece que a gente entra num processo, né, no nosso metabolismo, sei lá, de criar essa condição, né? Então, tem isso também, além da gente já curtir a doença que a gente traz, às vezes a gente cria. É lógico que a gente não vai achar que todas as doenças são criações da nossa mente, mas às vezes a gente tem isso mesmo, né? De criar situações que nos acabam nos conduzindo a determinadas enfermidades, né? Mas depois eu vou ver se eu acho. Ele conta assim, com muito bom humor a questão dela, né? Ele fala, nossa, mas depois, durante quase 20 anos, ela me atormentou dizendo que ela tinha certeza que ela tinha câncer. E ele dizia, não, a senhora não tem câncer. Não, mas será que eu não estou com câncer? Porque não é possível, eu não melhoro. E aí, no fim de não sei quantos anos, ela volta lá e... Ela ainda diz para ele, viu, doutor, eu não disse para o senhor que eu tinha câncer? Exatamente. E é pior que ela diz isso. Eu não falei, eu sempre lhe disse que eu tinha câncer. Ô, Glorinha, eu não conheço essa história, não, mas eu estou pensando aqui que o câncer em si, ela adquiriu em 20 anos. Mas quantas oportunidades essa pessoa deve ter perdido achando que tinha o câncer?
Pois Quantas é, chances de eu não sei passeios, que de viagens, mecanismos, né? né, Porque nos conduzem. a cabeça da pessoa para. Tem pessoas que param Não, de viver talvez em ela, torno de uma talvez isso possível doença. que nenhum É de muito nós, sério isso. né? Eu posso dizer que nunca vou ter posso ter, mas eu não posso é ficar achando durante, sei lá, 20 anos que eu estou com, posso até vir a Pepita ter, falou né? lá atrás da doença espiritual que você acaba adquirindo, né? Porque você acredita tanto nisso que quando ele chegar finalmente, você não viveu até ele chegar. O que ela poderia ter feito de trabalho, de doação, de com a família, sei lá, ficou esperando até o dia que É. finalmente a doença chegou. O que será que ela viveu, né? Acho que isso é uma questão a se pensar. Mas eu acho que a nossa Ah, mente, ela é tão poderosa, o problema é que nós não acreditamos nela, né? A Glorinha, acho que estava lá, a Ana, seu Antônio, quando o Rodrigo, um amigo nosso, fez uma palestra lá na nossa casa espírita, e ele falando exatamente sobre o poder da mente, ele contou um fato que aconteceu com ele. Ele disse que ele tinha tomado uma vacina, e aí foi bem antes do Covid, tá? Bem antes. Aí ele tinha tomado uma vacina, e aí quando a esposa chegou, a Meg era a esposa dele, e ela é médica lá do fundo, ou médica, ela é enfermeira lá do fundão. E aí ele falou assim: ah, eu passei o dia todo com esse braço, era o braço direito, com esse braço, não estou aguentando, pesado, com uma dor, não consegui fazer nada, esse braço me doeu o dia todo. E ele reclamou, dizendo que tinha dores, o braço tinha ficado horrível. Aí ela virou e falou assim para ele: gozado, a gente não costuma dar vacina nesse braço. Deixa eu ver, Rodrigo, deixa eu ver o braço. Aí ela olhou para ele, olhou, procurou, falou: Rodrigo, não tem nada nesse braço, deixa eu ver o outro. Falou: olha, o braço que está com a vacina é o outro. Ele, passou a dor no instante, o braço desapareceu, o problema da dor, desapareceu tudo. Mas ele disse que passou o dia todo com aquele braço, gemendo que o braço estava doendo, que o braço estava incomodando, que o braço estava não sei o quê. Aí, quando ela chegou, ela disse, final do dia, quando ela chegou, que eu fui reclamar, que ela foi olhar, e que ela disse que não tinha nada, que a vacina foi dada no outro braço, aí a dor desapareceu. Ou seja, ele automaticamente, quer dizer, uma coisa simples, mas você vê o que é que a nossa mente não faz, né? O que que ela não faz, né? É fogo. Né? Mas alguém gostaria de tecer alguma coisa sobre esse capítulo? é, eu tinha duas coisas. Uma é uma pergunta, então, essa realmente que ele está falando, que essa última frase, né, que a prece e o esforço dos companheiros representam o termo da reunião de assistência no plano espiritual. Eu fiquei um pouco curiosa com isso, porque durante o trabalho lá vai da própria reunião, e depois também tem o passe, etc., no plano físico, mas eu pensava que a reunião do plano espiritual era concomitante, quando se encerrava quando se fazia uma prece de encerramento do plano físico. Eu entendo que Mas, ela comece antes, mas só tô não, assim com olha esse só, conceito na Maite, a cabeça. verdade é que numa reunião, nenhum de nós, em sã consciência, tem noção da extensão dos trabalhos Sim, que são realizados durante uma reunião. sim, com certeza. Então, eles começam a reunião muito antes da gente, muito antes. Quer dizer, sem contar que, digamos, aquele dia já houve um trabalho de limpeza, de recolhimento, como a gente viu, de busca dos espíritos que vão ser atendidos, muitos ligados a nós, outros não, socorridos, etc. e tal. Eles separam esses grupos de acordo com a necessidade de atendimento, para que não haja também infiltração psicológica, mental, enfim. Então, é todo um trabalho. Então, esse é um atendimento. Depois, por exemplo, esses que foram atendidos, eles Aham. vão continuar lá. Aí você vai ter a leitura, vai ter a explanação, mas eles já receberam o passe, muitos deles já estarão aliviados, é igual um indivíduo faminto que você vai querer falar de filosofia se ele está morrendo de fome. Primeiro você tem que alimentar para depois ele estar em condições de te ouvir. Então, eles são
atendidos, pelo jeito, depois eles vão ouvir a explanação evangélica, eles continuam ali, né? E vão, Uhum. e nós também, né? Porque durante assim a nossa estada lá, quanta coisa é retirada da gente, em termos de plugs psicológicos, em termos de vampirismo, né? Como o próprio André Luiz vai falar de uma das, acho que é nos domínios da mediunidade, sobre o atendimento, sobre o socorro ao processo do vampirismo. Então, como nós somos muitas vezes subjugados e como nessas reuniões se faz todo um trabalho de saneamento e de fortalecimento dos nossos chakras, da nossa mente. Então, e a reunião prossegue. A verdade é que termina para a gente e prossegue para eles, né? Muitas vezes ela Sim. se desdobra até Durante depois a disso, noite, né? À durante a noite, noite e tudo. tudo. Não, faz todo sentido, sim, sim. Agora ficou claro para mim. E sobre essa questão desse. Experiências minhas que me lembrei agora, assim, por exemplo, às vezes as crianças estavam com uma dor de ouvido, aí falava para mim que estava com dor de ouvido e eu começava a sentir dor de ouvido. Sabe, assim, como se fosse materializava aquilo de algum jeito que eu sentia dor de ouvido. Eu falei, nossa, eu tô com uma dor de cabeça horrível. Aí eu falava, vai desse lado, porque a minha também tinha começado a doer de uma forma forte, assim. E quando meu filho fez a primeira punção lá da medula, a gente não fica na sala, no quarto, era no hospital, né? A gente não fica no quarto, eles pedem para a gente sair. E aí a médica, eu ia levar o material, eu fui levar o material para a clínica. Aí, bom, ele fez, tomou a anestesia dele e eu saí, não vi ele fazendo. E aí eu tô indo lá para o laboratório e tudo, e comecei a ter uma dor horrível, assim, forte na bacia, não, botava a mão, botava a mão, botava a mão. Aí aquela dor me perturbando. Quando eu voltei, aí ele falou assim, eu falei, onde é que foi? Como é que foi? Aí ele, não, mãe, aqui. Ele botou a mão no mesmo lugar, só que do lado oposto. Eu, de algum jeito, na minha cabeça, eu acho que eu criei aquela sensação da dor, que talvez ele tivesse sentido do procedimento, né? E talvez Então, assim, seu vínculo com eles fosse muito forte, e automaticamente aquela coisa da proteção, né? Daquela coisa que a gente tem de mãe, de querer proteger, sei lá. É, transferir, né? é interessante, é interessante. Transferir para você, ou É, criação também da minha cabeça, né? Imagem, é. criação, sei lá, subconsciente da minha cabeça. Não, olha, o É, subconsciente, ele prega peças. A verdade, quando eu digo assim, quando a pessoa diz assim, não, eu me conheço, a gente não se conhece. A verdade é que a gente não se conhece. A é, gente é. não tem, assim, não podemos avaliar os mecanismos que muitas vezes nós usamos para ludibriar o nosso consciente, para mascarar a realidade, para transformar, né? Você vê esse caso do Jung. Ele tinha 11 anos, é totalmente inconsciente. Só quando Claro, ele claro. viu, quando ele percebeu o sofrimento do pai, o desespero do pai, que ele não tinha mais, acho que não sei se ele falou em vender a casa, quer dizer, ele não tinha mais recurso nenhum, não tinha mais a quem recorrer. Diante daquilo, ele se determinou que não iria desmaiar mais. E É, aí é. foi uma luta tenaz, quer dizer, com ele mesmo, né? Eu acho que realmente ele era um espírito de uma determinação incrível, né? E eu acho que também ele era um missionário dentro dessa área da psicologia. E ele passou por uma série de experiências para fazer esses relatos para a gente, enriquecedores, né? Mas só para a gente se dar conta, né? Acho que a gente está em cima É. da hora aqui, a moça Tá, da hora já é. está me chamando. É. É. Glorinha, você canta pra gente? Canto. Hoje o nosso capítulo rendeu, foi bom, né? É.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Então, nesse momento em que nós estamos encerrando o nosso estudo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse encontro, pelos amigos que o tornaram possível, pelos amigos encarnados e pelos amigos desencarnados, pelo amparo, pela tutela. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa os nossos lares. Abençoa os nossos companheiros que hoje não puderam participar. Que onde quer que estejam, eles sejam envolvidos pelo teu amor, por essas vibrações amorosas. Que cada um deles, Senhor, se sinta acolhido e abraçado, abençoado nesse momento. E abençoa também os nossos lares, os nossos familiares distantes, aqueles que também já partiram, mas que estão tão vivos e presentes em nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que não há distância para o amor, não há distância para os laços do afeto. Então, Mestre querido, leva as nossas flores de afeto, de saudade, de amor para cada um deles, onde estiverem. Que o teu amor possa conduzi-los
possa iluminar-lhes o coração, iluminar-lhes a rota, assim como te pedimos, Senhor, que nos ilumines também, que clareies a nossa mente, que fortaleças o nosso desejo de vencer os nossos sentimentos mais mesquinhos, de disciplinar a nossa mente no sentido de caminharmos com mais determinação na busca do equilíbrio e da saúde espiritual. Então, muito obrigada, Jesus, por estes momentos. Pedimos que abençoes o lar que nos acolhe neste momento, que todos possam ser envolvidos e abençoados. Que assim seja.